fazer um link do mundo do esporte com o mundo da medicina para o cuidado pessoal, porque afinal de contas não são só os atletas de alto nível, mas todos nós que devemos cuidar da nossa saúde, e melhor será se for através de atividade física. E para fazer esse link com um pouco mais de ciência, um pouco mais de conhecimento, a gente tem no nosso Skype um contato muito importante com a doutora Keiteline Viacava, ela que é neurocientista e, aliás, PhD em neurociência. Isso é muito importante. Eu quero já começar esse nosso bate-papo, doutora, com declarando essa minha atenção especial ao mundo da neurociência. Talvez seja uma moda, né? As pessoas prestarem mais atenção no mundo da neurociência, mas ter uma pessoa que é especialista, que trabalha com isso, que vive, que estuda isso, para a gente conversar com o nosso público, é muito importante. Obrigado por atender a nossa produção. Doutora, eu gostaria de começar o nosso papo falando exatamente sobre isso, né? Das dificuldades que as pessoas, que nós todos estamos enfrentando, com essa redução de ritmo de trabalho e com muitos de nós já em quarentena. Boa tarde. Boa tarde, Celso. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Sem dúvida, nós estamos todos diante de uma situação inusitada de estresse, diante de condições de incertezas, e como você trouxe o ponto de como o nosso cérebro processa essas questões, é muito bom nós tomarmos consciência sobre a maneira como a gente reage quase sem querer, de maneira espontânea, implícita, automática, frente a situações desconhecidas como essa que está sendo colocada para nós agora. E é possível nós reduzirmos esses efeitos quando a gente se dá conta dos gatilhos que eles disparam no nosso comportamento e nas nossas emoções. E disso a gente pode conversar um pouco agora. Pois é, doutora, porque tem muito, né? Nós todos, às vezes, até para nos estabelecermos diante da sociedade, a gente tem as convicções que nós temos sobre nós mesmos. E aí tem muita gente que age da seguinte forma: eu sou assim, eu sou mais ansioso, ou eu sou um pouco mais nervoso, eu sou mais impulsivo. Às vezes, essas convicções impedem que a gente perceba esses caminhos, essas armadilhas, né, que nosso próprio cérebro está traçando para a gente chegar e ficar de costas para uma parede, que é a questão da ansiedade. Reparar nessas coisas, questionar essas coisas é muito importante, não? Justamente. O primeiro ponto é nos darmos conta que todos nós, em média, independente da idade, temos um desconforto diante do desconhecido. Na verdade, esse é um mecanismo de defesa, de proteção, que nos coloca numa condição de o que a gente conhece. Então, ainda que as pessoas variem no quanto elas têm aversão a essas situações, umas têm mais e outras menos, todos nós reagimos. Então, hoje a gente espera que seja uma tendência, né, comum a todos nós que estamos vivendo em condições de mudança de rotina, de isolamento social, que um certo nível de estresse e ansiedade esteja presente. E o que é que a gente pode fazer para reduzir esses efeitos, além de tomar consciência sobre eles e aceitar essa situação, essa condição? Buscar alternativas de minimizar a nossa sensação de pouco controle, ainda que realmente seja um contexto de incerteza e a gente está a todo dia recebendo informações novas de como nos comportarmos, como conduzir a pandemia do coronavírus. O que está ao nosso alcance é buscar informações qualificadas para reduzir a nossa impressão de que está tudo um caos, que está tudo fora do nosso controle. E uma alternativa é fazer a seleção do tipo de informação que se busca. É óbvio que nós precisamos estar acompanhando o que está acontecendo, mas a gente não precisa estar inundado com informações, com opiniões catastróficas ou pouco qualificadas. Então, selecionar que tipo de informações vai buscar, se conseguir estabelecer horários para ter acesso a essas informações melhor, e dessa maneira a gente vai
retomando parte do controle sobre as nossas vidas. A busca pela informação qualificada, ela informa o nosso cérebro de que nós estamos tendo um panorama consciente do que está acontecendo. Isso reduz a sensação de incerteza e automaticamente todas aquelas reações que nós temos de desconforto frente ao desconhecido acabam minimizando, reduzindo. Então esse seria um primeiro caminho, buscar informações qualificadas e selecionar horários para estar diante disso. Tem outras alternativas também que a gente pode buscar que tem efeitos similares e que, com a associação somadas à busca da informação, podem nos ajudar também, que é a manutenção da nossa rotina, na medida do possível, ou a criação de novos hábitos dentro desse esquema que a gente está vivendo agora, mas que eles sejam ordenados, que eles sejam organizados, que a gente informe o nosso cérebro de que as coisas estão funcionando dentro de uma expectativa, dentro da previsão, ainda que com modificações. Então, por exemplo, a manutenção do nosso ritmo circadiano, aquele reloginho biológico que nós temos, né, e que os atletas conhecem tão bem, é muito importante e nos ajuda a lidar com essas questões. Então, assim, observar o horário do sono, manter dentro da medida do possível a rotina, aquele período de dormir. É comum agora que estamos todos em casa Diga, perdão. Não, com você, pode continuar, pode prosseguir, por favor. Eu achei que você tivesse me chamado, mas tudo bem. Estamos na atenção total. Então, é comum agora, nesses dias que estamos em casa, daqui a pouco começar a ficar um pouco mais na cama, ficar com a sensação de que pode dormir um pouco mais. E isso nos atrapalha, na verdade, porque vai desorganizando o nosso ritmo biológico, o ritmo do nosso corpo, e vai trazendo mais informações, não informações internas, endógenas, de que as coisas estão fora do lugar. Então, o que está ao nosso alcance a gente precisa fazer, como, por exemplo, observar a rotina do sono, os horários das refeições, o tipo de alimento que a gente ingere. Então, tudo o que estiver ao nosso alcance que possa manter uma certa ordem, ajuda a informar o nosso cérebro de que a incerteza não é tão grande quanto primeiramente apareceu. E as reações que a gente tem diante disso, como todas essas sensações de desconforto, angústia, preocupação, ansiedade, queda na criatividade, dificuldade na resolução de problemas, vieses no julgamento, na tomada de decisão, a gente não se dá conta, mas tudo isso é afetado quando nós estamos lidando com riscos e incertezas na magnitude que estamos agora. Então, se nós buscarmos adotar essas estratégias, como, por exemplo, observar o horário da higiene pessoal, o horário de dormir, isso já ajuda a mitigar esses efeitos e com o passar dos dias, por efeito de repetição, a gente vai incorporando e vai se sentindo melhor, e assim como as primeiras reações negativas aconteceram, quase sem querer, como se o pensamento estivesse em outro lugar, essas sensações de bem-estar também vão se instalando, e nós não vamos nos dando muito bem conta do porquê, mas na realidade é porque nós tomamos essas medidas antes, e como nós temos também, além da tendência a termos aversão a situações de riscos e incertezas, a gente também tem uma característica de formar hábitos. Com o passar dos dias, a gente vai incorporando esses novos hábitos e vai se sentindo e confrontar com mais qualidade os desafios que a pandemia nos impõe. Nós comentamos que o efeito não está só no nosso corpo, o impacto, ele está também na maneira como a gente pensa, né? Como a gente cria, resolve problemas, enfim. E então, os ganhos não são apenas para as nossas respostas, aquelas que a gente observa fisiológicas, mas também para o processamento do nosso pensamento, da nossa mente. Ou seja, doutora, é perceber o quanto a gente está no controle em alguns casos e quando automaticamente a gente vai reagindo. E essas reações automáticas, né, principalmente nessa descrição
que a senhora fez com relação a determinar ou a seguir os padrões de comportamento que a gente tem, a hora de acordar, a hora de fazer refeição, até as arrumações, tudo que a gente tem que tocar no nosso dia a dia. Eu vou até chamar aqui a participação do nosso apresentador, o Elias Júnior, que a gente fez um contato com ele hoje pela manhã no nosso jornal Primeiro Tempo, que normalmente é ele que apresenta, mas é o Ivan Bruno que tem apresentado nesses 2 últimos dias. E o Elias Júnior de quarentena conversou com o Ivan exatamente sobre a questão de home office. Vamos ouvir o que ele conta. É muito prazeroso poder estar com vocês. Claro que essa não é a situação mais confortável. Eu gosto muito de dividir essa questão, porque o home office parece que ele é tudo de bom, ou seja, você está em casa, não tem que pegar o carro, não tem que se locomover, não tem trânsito, apesar que a cidade nesse momento tem apenas 20% da sua lentidão, ou seja, 80% dos carros não estão participando nesse momento. Infelizmente, a gente tem essa questão complicada, difícil. Home office é isso. A gente tem uma questão complicada, difícil, mas que é diferente. Então, eu estou fazendo pela primeira vez com você. Essa aqui é a Isabel. Isabel tem só 5 anos e está participando aqui. Às vezes ela participa também no meu programa da Rádio Bandeirantes, mas é fato. A gente tem uma diferença muito grande em relação àquilo que acontece no rádio e aquilo que acontece na televisão. Mas como eu tentava dizer aqui, é o seguinte, o home office parece que só tem boas virtudes, mas a bem da verdade, ele tem um lado que é bom, o que é a falta de necessidade da conexão, e o lado que é ruim, obviamente, pelo fato de que a gente tem a participação de uma netinha de 5 anos, e ela participa ativamente do programa, e a gente tem também a falta de contato. Essa falta de contato com o nosso editor, a falta de contato com os nossos produtores, ela realmente incomoda, ela faz parte de uma realidade que a gente vai ter que conviver, mas que, sincero e honestamente, meu caro Ivan, não é a melhor. A questão, ela é imperativa. A gente não tem, nesse momento, como mudar, mas não resta dúvida que o home office tem virtudes, mas, na minha opinião, tem mais defeitos, viu, Ivan? Pois é, doutora Caitlin. Então, essa questão do home office é algo que a gente pode conversar bastante, porque, afinal de contas, muda muito a rotina. Como a senhora colocou, é importante a gente tentar manter rotina, mas isso que o Elia falou, do contato com os amigos, é tudo muito diferente. E a necessidade de se impor essa questão da rotina faz-se cada vez mais necessário, portanto, para a gente não desparafusar, não é, doutora? Isso. Agora o home office se colocou para nós como uma necessidade, né? Muitas organizações já vêm implementando essa forma de trabalho e as estratégias para a gente conseguir desenvolver, manter a nossa produtividade, desenvolver a nossa rotina de trabalho, estão aí disponíveis, e nós que eventualmente está se colocando nessa situação pela primeira vez, pode buscar essas informações, certamente vai encontrar muitas dicas de como se organizar para o trabalho via home office na internet, porque isso não é algo novo e a gente já tem um certo conhecimento acumulado do que funciona e o que não funciona. E, novamente, a questão da rotina é muito importante. É necessário estabelecer os horários de trabalho e se organizar para isso. Então, começa pela higiene pessoal. Claro, você não precisa vestir, digamos que você trabalhe num ambiente onde use uma roupa social. Não necessariamente precisa se aplicar isso na prática do home office, mas tenha uma higiene que se prepare para o trabalho. Você pode eventualmente precisar fazer uma videoconferência com alguém, como nós estamos fazendo aqui agora. Eu estou no meu home office, a gente está fazendo uma call e nós estamos profissionalmente atuando, ainda que eu esteja na minha residência.
Então, é preciso que a gente esteja preparado para interagir com os nossos colegas, com as organizações, com clientes, e estejamos adequadamente vestidos e preparados para isso. E assim a estação de trabalho também. Então, selecione o horário, se a organização deixou essa liberdade, muitas têm o horário já estabelecido e é preciso cumprir, e se organize para estar na sua estação naquele período combinado, e limpe, organize a sua estação para isso, tire distratores desse ambiente de trabalho, para que você consiga ter a sensação bem determinada e um contexto que se ajude a informar de que aquele é um momento de trabalho. E, novamente, a rotina, aquela dica de rotina se mantém. Quando for hora de parar para o almoço, ou parar para um lanche, ou finalizar o trabalho no final do dia, faça esses fechamentos, encerre aqueles contatos que estão em andamento, encerre a estação, feche o laptop e vai para o próximo etapa, para o próximo item da rotina de isolamento social, que esteja a parte do trabalho. A questão da interferência que a gente viu ali no vídeo da netinha que chegou, também é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Nas organizações a interferência acontece a todo momento também. Agora, claro que é diferente quando a gente está no ambiente de trabalho, com facilidade um colega, com isso eu posso atender, e depois retomar o assunto. Em casa não é tão simples, principalmente quando tem crianças envolvidas, mas na medida do possível, quem conseguir determinar locais e horários no ambiente de trabalho com redução de interferência, obviamente vai ter mais facilidade para se adaptar a essa rotina de home office. E a gente precisa lembrar que nós não estamos em férias, né? Nós estamos simplesmente num novo ambiente de trabalho. E existe essa tendência de, no início, nos sentirmos desconfortáveis, mas daqui a pouco, como a gente falou há pouco, nós temos essa característica de formar hábitos, então não vai demorar, e nós estamos nos sentindo adaptados a essa nova condição. Perfeito, doutora. A senhora sabe que, inclusive, eu tenho, está circulando, né, nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, talvez uma descrição do que é para o brasileiro, e você sabe que a gente tem no Brasil uma capacidade muito grande de ver o lado mais descontraído de todas essas situações, e a gente recebe nos grupos, inclusive eu tenho até o crédito a dar aqui, Haroldo Grange, ele mandou uma coisa muito interessante que fala muito dessa história de sair do ambiente de trabalho e ir para o home office. Ele conta o seguinte, que é um texto interessante. Ontem eu cozinhei o almoço, fiz pão, limpei a casa, escovei os gatos, lavei roupas e hoje eu vou fazer tudo de novo. Já cozinhei a casa, limpei o pão, escovei as roupas, lavei os gatos. Amanhã, repito o processo. Cozinhar os gatos, fazer as roupas, limpar o almoço, escovar o pão, lavar a casa. Quer dizer, é um jeito de lidar, um jeito mais bem-humorado com essa coisa de repetir, mas essa repetição é importante para que a nossa cabeça, o nosso cérebro se adapte a essa condição e não fique mais brigando com a realidade que é desse nosso mundo, um mundo um pouco menor, mas mais controlável, que não pode, de forma alguma, causar ansiedade para nós, né? Mais uma vez, muito obrigado a oportunidade de conversar com a senhora, trazer um pouco desse conhecimento aqui com a gente, e com certeza aqui no Viva Esporte a gente vai ficar com esse contato, porque neurociência é uma coisa muito interessante da gente poder compartilhar com os nossos assinantes. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Celso. Saúde para todos nós.